Olá, olá, bom dia com Cristo, a paz de Cristo. Começando nosso devocional, nosso bom dia com Cristo nesta segunda-feira. Estamos próximos ao fechamento de mais um mês, né? O mês de fevereiro chegando ao final. E eu creio que em nome de Jesus, o mês de março que está chegando será muito abençoado. Vamos meditar hoje na palavra de Deus, em um trecho do livro de Atos dos Apóstolos, onde encontramos Paulo, Silas e Timóteo em dificuldades para pregar o evangelho em meio aos judeus que viviam em Tessalônica e depois em Bereia, onde eles encontram os famosos bereanos que, enquanto ele pregava, examinavam a palavra. Mas o mais interessante desse momento de meditação na palavra é o que Paulo sente quando chega em Atenas. Vamos ler a palavra de Deus? Atos 17, a partir do versículo 10. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram, sem detença, a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Amados, este é o apóstolo Paulo. Ele e Silas haviam sido perseguidos em Tessalônica pelos judeus que não creram naquilo que eles anunciaram, que Jesus Cristo, o nosso Messias, já havia se manifestado. Eles perseguiram os nossos queridos, enviados do Senhor, e eles tiveram que sair de Tessalônica. Mas a semente ficou, e a carta aos Tessalonicenses é a prova de que aqueles que se converteram fundaram uma igreja em Tessalônica. O fato é que Paulo sai de Tessalônica e vai para Bereia. Chegando na Bereia, eles pregam na sinagoga local e muitas pessoas creem, porque os bereanos que congregavam nessa sinagoga, eles tinham o hábito de verificar na palavra o que estava sendo pregado. E assim, testemunhando que de fato o que Paulo dizia estava na palavra, se converteram. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. Vem pela palavra a fé. Então, essas pessoas se converteram a Jesus Cristo porque receberam e tinham sede da palavra. Com toda a avidez, eles se entregaram àquela mensagem e muitos se converteram, inclusive mulheres gregas. Não eram judias. E homens também, que não eram da sinagoga. Grande foi a obra em Bereia que Deus fez através da vida do apóstolo Paulo. Mas logo que os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que eles estavam pregando também em Bereia, saíram de lá para persegui-los em Bereia. E Paulo não pôde ficar muito tempo em Bereia. Silas e Timóteo ficaram e Paulo foi levado para Atenas. Então, amados, é muita injustiça. Paulo só queria pregar a salvação em Jesus Cristo, mas era perseguido justamente por isso. Como eu preguei ontem à noite, a luz incomoda demais as trevas. E tem muitas pessoas
que vivem uma religiosidade, né? Não tem profundidade nenhuma, nem conhecem a palavra, mas vivem só uma religiosidade, e essa religiosidade os leva a atitudes, muitas vezes injustas. E homens como Paulo, Silas, Timóteo, sofreram várias injustiças e perseguições. Nós sabemos que Paulo foi açoitado, ele e Silas ficaram presos, injustamente, só por fazer o bem, só por levar a luz. Então os cristãos, né, precisam lidar com a injustiça. E estamos vivendo nos dias de hoje, né, um tempo de grande perplexidade, porque a iniquidade institucionalizada, a injustiça, nos leva a ter sentimentos confusos em nossos corações enquanto cristãos. E ontem, durante a pregação, talvez eu tenha sido mal interpretado. Quando eu falei que não estava muito bem, é porque eu sou um pouco parecido com Paulo em algumas questões, e outras não. Meu temperamento não é muito parecido com o de Paulo, não. Paulo é mais explosivo, eu sou mais sereno, mais moderado. Mas o que me chama a atenção é o versículo 16. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Paulo estava revoltado. Então, amados, não confundam o que eu quis expressar ontem, dizendo que eu não estava bem, com algum tipo de problema pessoal. Não, amados. Eu não estava muito bem porque eu estava com o coração tomado como o de Paulo. Diante de tanta injustiça, de tantas mentiras, de uma mídia totalmente corrompida, comprada por uma narrativa ideológica maligna, distorcendo verdades, iludindo e enganando as pessoas. Em todo esse contexto, né, claro, como cidadão eu fico revoltado. E como pastor, a minha posição é muito difícil. Era o que eu quis dizer no púlpito ontem. É muito difícil para mim. Grande é a tentação de ceder ao apelo da carne do inimigo. Por isso que eu disse que às vezes a ignorância é uma bênção. Porque eu não queria ser tão bem informado. Mas eu não tenho como, eu sou uma pessoa que gosta de ler. Eu leio muito, eu estudo muito, amados. Então continuo me informando e pelo fato de me informar e não pelas fontes que a maioria se informa, amados, eu não leio manchetes e títulos. Eu vou em busca das fontes e da notícia completa. E a maioria das pessoas lê uma manchete e se contentam com aquilo e tomam aquilo como verdade e já passam adiante. Então é claro que meu coração fica igual ao de Paulo. Então, Paulo estava revoltado em face da idolatria em Atenas. Revoltado. Então, o pastor estava revoltado pela injustiça com Israel. Revoltado com as mentiras da imprensa. Revoltado com tudo que está acontecendo no nosso país, com a economia, com tudo, com a injustiça. Então, amados, como não ficar revoltado? Então, não estou passando por problemas pessoais, está tudo bem, muito obrigado na minha casa, na minha família, está tudo muito bem, obrigado, na minha vida, mas não é fácil. Não é fácil para mim, porque eu tenho que pregar para todos. Independente de ideologia, independente de tendência política, a minha obrigação é pastorear e cuidar de todos e não ter um lado. Aliás, eu tenho um lado. E o lado que eu tenho é desse aqui, ó. É o lado da palavra. Eu quero o que está na palavra. Eu sigo o que está na palavra. E ideologicamente, em termos políticos, o meu posicionamento não é por A ou B ou C, é por Cristo. Os valores que a Bíblia defende são os meus valores. Aquilo que a Bíblia diz que é verdade é a minha verdade. Então é claro que às vezes eu também sou tomado de revolta. E assim, na ministração de ontem, eu posso ter sido mal interpretado. Mas o fato de eu declarar que não estava bem é porque o meu coração estava em ebulição, como se fosse um vulcão naquela hora. Porque ao me preparar para ministrar, para pregar a palavra de Deus, ontem à noite, durante a tarde, que eu fiz consagração, eu fui me informar sobre tudo. E aí você vê coisas que você não gostaria de ter visto e não tem como apagar, como imagens de crianças
assassinadas com requintes de crueldade pelo Hamas. E o meu coração fica em ebulição por causa da injustiça e das mentiras que são propagadas até por outros cristãos. Então a minha revolta é por causa disso. O não estar bem é por causa de todo esse contexto de injustiça em que nós vivemos. Porque é muito difícil estar na posição em que eu estou. Porque eu tenho de pregar para todos, com isonomia. E o meu esforço, às vezes, é muito grande, como ontem à noite. Porque não pense que eu não sou tentado pelo inimigo. E ontem eu estava debaixo de grande tentação, porque o inimigo em todo o tempo me insuflava. Mas eu resisti para a glória de Deus e consegui passar a mensagem. Então, amados, como apóstolo Paulo, eu também estou revoltado. E Paulo justifica explicando que é por causa da idolatria. E eu digo para vocês que é por causa de toda a injustiça. Vemos tempos complicados. Mas se seu coração também ficar em ebulição assim, lembre-se de Jesus, que não abriu a boca diante de Pilatos. Porque ele é a verdade. E quem está do lado da verdade, que é a palavra de Deus, tem que confiar em Deus. E eu confio em Deus. E como eu preguei ontem, eu confio em sua justiça. E assim como ele fez justiça contra Senaqueribe, que afrontou a ele e o povo de Israel, assim Deus fará justiça com todos os injustos que estão no poder. Eu descanso nessa certeza. Porque quanto tempo vive alguém? O ser humano vive 100, 120 anos. Em algum momento, os injustos pagarão diante de Deus por toda a sua injustiça. É isso que conforta o meu coração. Então, amados, que Deus abençoe você, te dê uma semana maravilhosa, não é? Uma semana abençoada, e vamos orar por justiça, orar pela manifestação do poder de Deus, não é? Orar pela manifestação do poder de Deus, como eu clamei ontem à noite, para que essa guerra em Israel, né, essa guerra em Gaza acabe, para que a guerra na Ucrânia encontre um fim, para esses conflitos em todos os lugares. Ninguém fala da África, dos massacres que acontecem. Na África acontecem genocídios, amados. Somente contra cristãos. Igrejas são queimadas, as pessoas são queimadas dentro, com igreja junto. Pessoas são arrastadas em aldeias, têm suas mãos decapitadas com facão na África, só porque são crentes. Meninas são vendidas como escravas sexuais na África porque são crentes. Mas não vejo ninguém falar, ninguém se compadecer do que acontece na África todos os dias. Então é por isso que meu coração fica em ebulição, porque eu sou uma pessoa bem informada. Então, eu peço a vocês, continue orando pelo pastor, mas eu estou bem, em nome de Jesus. É só para que o Senhor me fortaleça, me renove, me ponha sempre na posição, né, de alguém que prega com isonomia, né, sem distinção, mas buscando a verdade na palavra do Eterno. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos te apresentar o dia de hoje, essa semana que começa. Pedimos para que seja uma semana abençoada. Te pedimos também, Deus, que venha sobre nós, sobre os nossos corações e sobre a vida de todos como eu, Senhor, se sentem injustiçados diante de tanta perversidade e maldade neste mundo. Deus, tenha misericórdia. Mais uma vez eu te suplico, pelas crianças em Gaza, pelas crianças em Israel, pelas crianças na Ucrânia, pelas crianças na África, pelas crianças em todos os lugares como a Síria, todos os lugares onde há um conflito, onde há revolta, onde há luta, são as mais sofredoras das criaturas, Senhor. Tenha misericórdia, Deus, e traz paz a este mundo tão conturbado. Ó Deus, que a Tua palavra, ela tome os corações e mentes e faça, Deus, justiça. Faz justiça, Senhor.
ser a nossa justiça, ó Deus Todo-Poderoso. Ah, Pai, como meu coração se sustenta na certeza de que o Senhor manifestará a sua justiça. E assim, Pai, nos dá essa força necessária para suportarmos as tentações e provações e sermos aprovados. Em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, abençoa essa alma que comigo ora, abençoa este lar que recebe agora esta mensagem e que todos nós possamos desfrutar de paz. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Dê uma segunda-feira abençoada e uma semana de vitória. E no próximo domingo, Santa Ceia do Senhor, estaremos reunidos à mesa com Cristo. Estamos preparando uma grande celebração com um louvorzão abençoado no domingo da Santa Ceia. Uma palavra de vida eterna, vinda direto do trono do Senhor. Deus te abençoe e até o próximo Bom Dia com Cristo, se Deus quiser. Tchau, tchau.